O Perlaipe falou aí sobre negociações em andamento e que tem uma expectativa de fechar com algum reforço até o final de semana, né? Que é o jogo do Grêmio. E aí começa aquele debate ali nas redes sociais. Ah, não vazou, é jogador desconhecido, não tem como, e isso e aquilo. Vai vir atleta que não vai agregar, e começa aquela loucura que a gente está acostumado nas redes, né? O que eles já disseram publicamente, e estão todos ali bem alinhados, é a questão de jovens, jogadores mais jovens, né, melhor dizendo, para dar um retorno aí, para ser importante no time, não pelo que a gente vem acompanhando de informação, né, atletas para crescer dentro de um projeto. Leonardo Jardim, inclusive, falou sobre que o desafio é encontrar jogadores que queiram vir para o Cruzeiro, pelo projeto, por tudo que vem sendo trabalhado, e não pensando somente em grana. O que vocês acharam disso tudo aí? Tem a expectativa de que vai chegar jovem que vai acrescentar realmente? Vocês acham que vão ser mais apostas? O que dá para a gente tirar de tudo isso aí? Pode começar, Valuzinho. Cara, eu acho que a gente não tem que pegar. O que a gente tem que lembrar? A necessidade do Cruzeiro neste momento é diferente da necessidade do Cruzeiro no meio de 2024, é diferente da necessidade do Cruzeiro no início de 2025, que é diferente da necessidade agora no meio do ano de 2025, e que, caso o Cruzeiro, por exemplo, conseguindo o objetivo que todos nós estamos muito na torcida, né? Isso, objetivo mínimo. Claro que a gente sempre torce, imagina e quer ver o Cruzeiro ser campeão. Mas imaginando que a gente consiga, de fato, voltar a Libertadores em 2026, a janela será feita de uma outra forma. Neste momento, eu acho às vezes que o pessoal está levando assim ao pé da letra que a gente só vai trazer esses jogadores nesse perfil. O entendimento de que temos um time, de que os jogadores de maior peso, jogadores de maior experiência, qualidade já estão no clube, e o alinhamento, né, entre Jardim, Scout. A gente tem que lembrar que tem um departamento de Scout rodando agora a alto vapor, né, mantendo lá funcionários que lá já estavam, e a chegada do Joaquim, enfim. E neste momento a leitura é essa: jogadores, Samuca, para mim, que tenham um potencial a ser desenvolvido, não são jogadores que já vão estar prontos, mas são jogadores que não vão chegar aqui no Cruzeiro e, vamos supor, né, e ficarem treinando num time à parte ali, num time que nem existe no Cruzeiro, na verdade, um time acima do sub-20 e abaixo do profissional. Não, jogadores com capacidade. E até te mandei, Samuca, não sei se você conseguiu ver, um cortezinho do BAP, que agora é o presidente do Flamengo, né? Ele falando o que um departamento de scout faz até chegar à conclusão de um atleta ser contratado. Que nós, né, de uma maneira geral, ele dá uma generalizada assim, temos mania às vezes de vermos superficialmente um, dois, três jogos e já às vezes falarmos, ó, esse jogador aí tem a cara do Cruzeiro, seria uma boa contratação. Um scout, ele vai ver o que esse jogador, primeiramente o lado externo, né? Fora do futebol, aí passando para dentro do campo, como é que é o rendimento desse cara nos 30 minutos, e aí ele dá um exemplo de um jogador que ele iria contratar, mas ele ouve o departamento de scout e o scout fala: olha, se você contratar esse jogador, eu colocaria um jogador com essa e essa característica, porque são exatamente as deficiências do atleta que você quer trazer. Então, cara, eu acho importante demais. Se o Cruzeiro, quando o Cruzeiro precisar de novo de trazer jogadores com, com mais peso, com mais capacidade, não quer dizer que jogadores com potencial de crescimento, que devem ser os que vão chegar nessa janela agora, não vão dar certo no Cruzeiro, né? A gente vê tantos clubes acertando e depois esses jogadores virando cifras astronômicas, né? E o Cruzeiro está estudando para isso. Exatamente por isso acabou colocando, erguendo um departamento de scout de novo. Então, assim,
Acho que apesar, eu estou numa expectativa muito grande de jogadores que vão chegar no Cruzeiro. Ninguém, se os que a gente tem aqui, Gabigol, Matheus Pereira, falando dos caras mais técnicos aí, o próprio Matheus Henrique, o Caio Jorge, esses caras não resolvem sozinhos. Enquanto o Jardim não montou uma equipe, cada uma dessas peças não apareceu, não foi capaz de resolver. Então, o mais importante hoje é termos uma equipe e esse pensamento, essa leitura do Cruzeiro hoje, da comissão técnica, de ir atrás desses jogadores, porque é um perfil que o clube pensa, utilizar esportivamente e ter um potencial de revenda. Não quer dizer que a gente vai trazer jogadores que não vão servir para o Cruzeiro nesta temporada, pessoal. O Cruzeiro está indo muito pontualmente ao mercado nesta janela, né? Acho que o Balu falou muito bem, cada janela tem a sua necessidade, e até pelos amistosos aí ficou bastante evidente, né, que a necessidade do Cruzeiro é aquela que todo mundo já está esperando aí, né, dos beiradas e do zagueiro. Então, se você está numa busca tão pontual assim no mercado, né, é natural você ir reduzindo a margem de erro ao mínimo possível, né? O scout vai analisar uma coisa também, né? O Valu colocou essa entrevista aí, mas o scout analisa mensalmente aí centenas de jogadores, milhares, então é um universo muito grande, né? Para tentar achar esse cara que é o perfil que o Cruzeiro desenhou, né? Jovens jogadores que queiram estar no Cruzeiro, que tenham potencial de revenda e que tenham, né, acréscimo técnico ao time. Isso também foi colocado. Então eu não espero assim, uma só promessa, né? Promessa passou muito aí e tantas aí nem na promessa ficaram direito, né? Então, estou muito nessa expectativa que o Valor colocou de jogadores que possam também entregar algo tecnicamente até para tentar evitar que esse time caia tanto, né? Quando a gente precisa das opções. Assim, eu acho que essa fala do presidente do Flamengo ela é interessante. Inclusive, eu tô até vendo o pessoal zoando aqui, né? Que, pô, não sendo um Juninho do Azerbaijão, vou ficar satisfeito. Foi a mensagem do Eberson. É porque foi meio que tentando defender a contratação desse atleta, né? E é um jogador que não conseguiu até o momento virar no Flamengo. E assim, foi uma grande aposta, né? Mas aí a gente tem que lembrar como que é o controle de narrativa, né? Quando o Flamengo contratou esse rapaz, por exemplo. Teve gente falando que, inclusive, ele era um substituto melhor do que o Gabigol para o Pedro, né? Teve isso, eu não esqueci, tá? Então, assim, a gente tem que ver onde as pessoas vão também para justificar certas opiniões e certos clubismos. Agora, no caso do Cruzeiro, assim, eu acho que quando a gente olha para a estrutura do elenco do Cruzeiro, a gente já tem os figurões, a gente já tem uma galera para segurar a onda, para ser o cara que vai chamar a responsa. Já tem ali o líder da zaga, que é o Fabrício Bruno. O Vidalba também está jogando muito, é um jogador experiente. A gente já tem o William e Fagner, que são dois laterais experientes, passagem por seleção e tudo mais. Na esquerda, o Kaique está jogando muita bola. Tipo, um dos melhores laterais do Brasil. Então não é que o Cruzeiro está precisando trazer um lateral esquerdo para titular. A gente tem o Lucas Silva e o Lucas Romero, dois volantes experientes. O próprio Eduardo, que tem jogado como volante, também é um jogador já veterano. O Wallace também, é um jogador bem experiente. Nas pontas, que é realmente a principal lacuna que o Cruzeiro tem. Mas ali no ataque, tem o Gabigol, tem o Matheus Pereira, tem o Caio Jorge. Talvez faltaria esse outro reserva, né? Esse outro cara para ser um substituto ideal para o Caio Jorge. Mas o que falta para o Cruzeiro é basicamente reposição, né? E soluções nos lados do campo, que aí sim a gente está precisando. Mas não é que o Cruzeiro tem que buscar os jogadores, igual falam muito, né? Pô, um Gabriel Peck seria ótimo, o Elinho seria ótimo, mas são jogadores muito caros, jogador de 15 milhões de dólares. Como o Valu falou, qualquer um tá valendo 3, né? Então, assim, um cara que tem um destaque tá valendo 10, tá valendo 15, e a gente começou a naturalizar cifras bizarras no futebol, né? 10 milhões de dólares no Inestrosa? Pô, paga. Gente, quem é Inestrosa? Todo respeito, pode ser que o jogador vire um grande jogador, mas nesse momento ele não é ninguém. Inclusive, foi mal no México, foi mal nos Estados Unidos, estava na base do Palmeiras, não conseguiu jogar bem. Tipo, fazendo uma referência com um cara que passou pelo Cruzeiro, é um Ivan Angulo vivendo uma boa temporada no Atlético Nacional. É um ponta que tá lá para jogar bem. Aí você vai, não, paga 10 milhões de dólares? Que isso? Olha o que isso representa na arrecadação do Cruzeiro. É um valor muito alto. Acho que o clube não tem que fazer loucura, mas é claro que a gente gostaria que, assim, de
de ver um pouco mais de movimento, né? Talvez conseguir achar algum jogador interessante. É muito difícil achar o novo John Arias. Todo mundo quer o novo John Arias, né? De $600 mil para virar um jogador absurdo que ele tá sendo, mas assim, é aposta. Então, assim, o Cruzeiro vai acreditar muito nesse scout aí e até faz mais sentido do que o método antigo, né? O Valu, acho que ele foi muito feliz quando ele falou: o Cruzeiro não tem a necessidade que ele tinha um ano atrás. Hoje, realmente é pontual, né? Então, assim, achar esse jogador é difícil e o mercado está muito inflacionado porque o Cruzeiro tinha um diretor que ele era muito agressivo e a gente sabe que ele tinha também relacionamento muito forte com certos empresários, ele conseguia viabilizar contratações, não necessariamente pagando menos, né? Mas por essa relação que ele tinha com muitos empresários. Agora o Cruzeiro parece estar trabalhando numa sintonia diferente. O Leonardo Jardim falou que o dinheiro não é mais o fator prioritário, né? Que os jogadores olhavam para o Cruzeiro como um lugar para se ganhar dinheiro, né? Vinham para o Cruzeiro pela grana, porque o Pedrinho é um dono apaixonado e o Cruzeiro está disposto a gastar. Agora ele quer jogador mais, digamos assim, comprometido com o projeto. E eu acho que esse tipo de jogador também é mais difícil de trazer. O Caramujo, e antes de acertar um Arias da vida, né? Faz parte do futebol, não quer dizer que o Fluminense acertou sempre, né? Tem os Ione Gonzalez da vida, né? O futebol você não consegue acertar nas apostas o tempo inteiro, né? Ione Gonzalez não virou nada no Fluminense, então assim, mas é um trabalho que você tem que fazer juntamente ao scout, enfim, você tem que ter métodos bem estabelecidos de perfis de jogadores que você deseja para o clube e pensando na equipe que você tem montada também na temporada vigente. Um pouquinho de paciência, né, Valu? Porque o próprio John Arias, o primeiro semestre dele no Fluminense foi bem discreto, né? Ele joga mal ali 6 meses, depois que ele começa a virar um jogador realmente determinante. Então, acho que esse é um outro ponto também para a gente ter um pouquinho mais de calma aí com qualquer jogador. O Cruzeiro vai buscar jogador que encaixa no que o Jardim quer, né, velho? No esquema que o Jardim quer montar, o jogador precisa ter a consciência do que ele vai fazer, né? Tem tudo isso aí, a contratação tem que ser bem pontual, avalizar bem para não dar tiro errado. Uma mensagem aqui, o Soldado Raposa. Voltamos à era SAF, Ronaldo dos pobres. Não precisa torrar dinheiro em jogador velho como o Matos fazia, mas, pô, jogador bom é caro, diretoria. Popó, você está de volta. O que você acha do Cruzeiro no mercado? Eu concordo, eu estava escutando vocês aqui. Eu concordo com a visão que está sendo trabalhada de que o Cruzeiro tem que ir pontualmente. A ideia de ir ao mercado, gastar muito dinheiro para satisfazer um ego, né? Não, nós podemos gastar dinheiro e por isso vamos gastar dinheiro, não me parece lógico, não me parece. Inclusive, é um péssimo recado que você dá para o mercado, né? Você chega pro mercado falando, nós estamos dispostos a gastar dinheiro, sim, vamos investir muita grana. Cara, tudo vai subir de preço, qualquer negociação com você vai ser extremamente difícil, porque eles vão querer tirar dinheiro. Então eu acho que o Cruzeiro adota uma postura muito correta nessa janela agora, de atacar pontualmente, de pesquisar, de mostrar que não tem pressa. E ele pode fazer isso porque hoje tem um time, né? Hoje tem um elenco bem ali fechado em algumas posições e que realmente a gente sabe que onde o Cruzeiro vai atacar é onde precisa. E não precisa ter pressa, eu acho que o principal é isso. O Cruzeiro está entregando resultado, está entregando competitividade, o time está conseguindo jogar sem pressa. Então eu acho que é porque assim, a torcida está ansiosa para ver, e essa ansiedade é normal do torcedor, de ver, não, essa contratação tem que chegar, eu quero um John Arias, eu quero o Rinestrosa, eu quero esses caras que aparecem aí na mídia e que tá todo mundo falando. Só que eu acho que não é o caminho correto. Eu sinceramente acho que não é o caminho correto. Eu até entendo que para você trazer um bom jogador, você gasta mais. Mas o John Arias eu queria também, viu, Bobão? Exato, a gente queria subir. Só que hoje é uma irrealidade pensar, né? É uma irrealidade pensar. Então, ele renovou com o Fluminense, ele vai sair extremamente valorizado dessa Copa do Mundo de Clubes, ele tem mercado em outros patamares, talvez não na prateleira A da Europa, mas na prateleira B, mundo árabe. Então, assim, o Cruzeiro tem que trabalhar corretamente. Eu acho que está trabalhando. Bom, eu não tem nada que me faça
ter uma situação tipo, não, ó, agora a janela vai fechar, o Cruzeiro não trouxe ninguém, ficou por isso mesmo, aí eu vou falar, não, realmente aí não foi bem, não atuou da forma correta. Mas está no começo. Eu não sei por que a pressa. A pressa, eu acho que nesses casos é inimiga do Cruzeiro. O Cruzeiro pode trabalhar com paciência, o Cruzeiro pode pesquisar um jogador mais certeiro. As outras ligas, né, principalmente as sul-americanas, elas seguem acontecendo. Dá para você tirar dali cada vez mais um scout melhor daquele jogador para saber se ele vai entrar e encaixar. Porque o Cruzeiro precisa agora de um jogador, gente, vamos lá. Não é um cara que vai chegar e simplesmente desbancar qualquer titular porque ele é o cara. Isso não vai acontecer. O cenário do Leonardo Jardim não vai deixar isso acontecer. Não vai contratar um cara que vai chegar e jogar de imediato, porque esse cara vai ter que mostrar. Assim que ele chegar no Cruzeiro, ele vai ter que mostrar que ele merece essa oportunidade. Quando a oportunidade vier, ele vai ter que jogar. E aí, se ele for bem, ele vai competir por aquela posição. Não tem mais aquele cenário de, não, contratou um cara, esse cara chegou a titular só porque o nome dele é muito forte, porque ele vem de boa temporada, porque ele é acima da média, o salário é muito alto. Isso não existe mais. Então, o momento do Cruzeiro agora é fazer a prospecção, chegar para um cara e falar assim, ó, esse cara que vai trazer, o que ele vai agregar para a gente? Ele vai mudar a realidade do time. A realidade como? A realidade de o Cruzeiro hoje, quando ele precisa de um jogador mais ofensivo, ele precisa de um jogador de velocidade, um jogador de drible, hoje ele recorre ao Lautaro. Ele precisa de um jogador que entregue mais do que o Lautaro entrega. Tanto em finalização, quanto em criação de jogadas, em poder mudar o jogo, em se precisar de que ele comece titular, ele pode começar. Então eu acho que é um mercado mais fácil de trabalhar e que você pode ter certa paciência para fazê-lo. Não precisa de sair igual um doido, atirando para tudo quanto é lado, contratando 1001 jogadores. Eu acho que a tendência dessa janela mudar, né? A gente vem de 2 janelas muito agressivas, de muitas contratações, também pelo diretor, eu concordo com o Caramujo quando ele fala isso do papel do Matos, mas porque o time hoje está muito mais perto de um time mesmo, de um elenco fechado. Então não precisa dessa agressividade toda. Então eu acho que a impaciência do torcedor não está casando muito com a ideia do Jardim, né? Vamos ter um pouco mais de paciência, porque eu acho que o Cruzeiro precisa resolver a zaga para eventualmente perder um jogador por lesão ou por cartão, tem uma segurança maior de quem vai entrar, se precisar de trocar durante o jogo, e principalmente os pontas, porque hoje você precisa de alguém para suprir o que o Lautaro não está conseguindo, que é entrar e fazer diferença, seja com velocidade, com drible, com finalização, é muito específico. Então dá para ter paciência, não precisa de reformular o time todo, não precisa de entrar em leilão por jogador. O Rinestrosa, eu concordo com o Caramujo, é uma boa fase, pode ser que não vingue. Eu até gostaria de vê-lo no Cruzeiro, mas não precisa do Cruzeiro entrar num leilão igual aconteceu, né? Ele estava por um valor, o Cruzeiro sondou, os caras aumentaram para ser outro clube brasileiro, os caras aumentaram ainda mais, o cara foi para 10 milhões, aí é loucura. Eu acho que não precisa disso, mas o Cruzeiro pode atacar esse mercado, procurar sim. Tem um especialista nisso agora no comando de scout, e eu acho que esses caras vão vir. Pinto, Popó? Confio muito no Pinto, gente. Confio muito nele, porque o trabalho dele mostra que ele tem e que ele é bem assim direto e certeiro nas contratações.